Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Daniel Lavoura. Sejam bem-vindos ao Mês Nacional da Ciência e Tecnologia, que tem hoje em sua programação um dia inteiro dedicado ao INT, o Instituto Nacional de Tecnologia. E agora nós vamos ter uma entrevista com a diretora do INT, a doutora Ieda Maria Vieira Caminha. Antes de começar a entrevista, eu vou ler um breve texto aqui sobre o Instituto e depois, brevemente, o currículo da doutora Ieda. Com sede no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Tecnologia é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações comprometida com a inovação. Atualmente empreende pesquisas avançadas visando a transferência de tecnologia para o setor produtivo, além de oferecer serviços tecnológicos de alta complexidade. A atuação do Instituto é multidisciplinar, sendo suas competências técnicas organizacionais estruturadas através das áreas de catálise e biocatálise, corrosão, biocorrosão e degradação de materiais, bioprocessamento e bioprodutos, engenharia e ciência de materiais, energias renováveis e eficiência energética, avaliação de processos, produtos e insumos, engenharia e design de produtos, manufatura aditiva, tecnologias de gestão da produção. As áreas de aplicação científica e tecnológica compreendem, por exemplo, exploração do pré-sal, processo de refino de petróleo, gestão de dióxido de carbono, mineroduto, segurança offshore, dispositivo médico implantável, biocombustíveis, aproveitamento de biomassa, cosméticos e desporto. Muita coisa realmente. O INT foi fundado em 28 de dezembro de 1921. É um instituto bem antigo. Nós vamos ter hoje o prazer de entrevistar a diretora do INT, a doutora Ieda Maria Vieira Caminha. Vou ler um breve currículo. Possui graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela PUC-Rio. Atual diretora do INT, anteriormente também exerceu na instituição os cargos de diretora substituta, coordenadora de negócios e coordenadora de gestão tecnológica substituta. Foi coordenadora de planejamento e negócio da unidade Embrapi. Possui 110 contribuições técnicas, sendo 20 artigos em revistas indexadas, 87 artigos em anais de congressos e seminários no país e no exterior e 3 capítulos de livros. Participou de missões e visitas técnicas de intercâmbio técnico-científico em instituições e universidades do exterior. Seja bem-vinda, doutora Ieda. Será um prazer conversar aqui sobre o INT, suas primeiras palavras. Boa tarde, Daniel. Boa tarde ao público que nos assiste. É uma honra ter essa oportunidade de um dia dedicado ao INT dentro do Mês Nacional de Ciência e Tecnologia. A nossa instituição, né, ela está completando 100 anos em 2021, né? Nós, como você já falou, ela foi criada em dezembro de 1921 e ela é voltada para a pesquisa tecnológica, buscando suprir as soluções dos problemas em que impactam diretamente o setor produtivo. E com isso a gente está apoiando as indústrias a aumentar a sua competitividade e contribuir para as inovações de produtos e processos. O INT também atua na execução de políticas públicas em temas estratégicos para o desenvolvimento do país. Como exemplo dessas políticas públicas, o INT participou de alguns programas governamentais de grande relevância, como, por exemplo, o Programa de Química Industrial, de Materiais Avançados, do Proálcool, né, do Tecnologia Industrial Básica, o TIB, e, mais recentemente, do Sistema Brasileiro de Tecnologia, o Cibratec. Então, também temos algumas ações aqui dentro da instituição que eu considero de grande relevância para a excelência técnica e de gestão da instituição. Nós implantamos ainda na década de 80 o sistema da qualidade nos nossos laboratórios, segundo a BNT-NBR ISO 17025. Nós criamos o nosso Núcleo de Inovação Tecnológica em 2009, visando proteger as nossas criações e transferi-las para o setor produtivo e a sociedade. Nós implantamos também o nosso escritório de gerenciamento de projeto, também em 2011. Implantamos a gestão da estratégia utilizando o método Balance Scorecard e em 2011 também nos tornamos uma unidade Embrapi credenciada, que eu vou falar mais adiante em detalhes. Então, eu acho que o INT
como já foi dito, é uma instituição multidisciplinar, atuando em pesquisa tecnológica e serviços tecnológicos, né? E desde a nossa criação nós temos essa proximidade com o setor produtivo e também com o governo apoiando as políticas públicas. Obrigado, diretora. Lembrando que nessa linha, Daniel, eu gostaria de solicitar, de fazer uma breve apresentação, porque essa trajetória centenária é difícil de eu falar, então eu tenho uma breve linha do tempo que eu gostaria de apresentar agora, falando desde 1921 até o momento, com alguns destaques nossos de contribuições para o desenvolvimento tecnológico. Então eu vou projetar agora um PowerPoint, tá? Por favor, fique à vontade. A palavra é sua. Então, nossa linha do tempo aqui, ela começa, então, em 1921, o primeiro diretor, Ernesto Lopes da Fonseca Costa, que foi quem criou o INT, que naquela ocasião tinha a denominação de Estação Experimental de Combustíveis e Minérios, que visava o uso eficiente dos combustíveis e minérios do país, né? Na década de 1925, o INT já era pioneiro aí no desenvolvimento do etanol como combustível, né? E tem aí uma foto do Ford que fez o trajeto São Paulo-Rio, utilizando combustível desenvolvido no INT. Em 1926, nós caracterizamos o carvão nacional para uso em siderurgia e foi fabricada a primeira liga ferro-manganês com o minério brasileiro. Em 1934, nós temos aqui uma foto do presidente Getúlio Vargas visitando o poço de petróleo em Lobato, na Bahia, e a identificação de que tratava-se de petróleo foi feita pelo INT. Em 1935, nós temos aqui 3 pesquisadores, o Bernard Gross, Joaquim da Costa Ribeiro e Paulo Susequinde da Rocha, que criaram as bases para o que foi o primeiro curso superior de física do Rio de Janeiro. E na década de 40, nós temos, em 1942, o início também, uma atuação pioneira do INT, no estudo do que chamamos hoje de biocombustíveis, que era a utilização de óleos vegetais. Neste mesmo ano, nosso pesquisador Fernando Lobo Carneiro, ele desenvolveu um teste que é conhecido mundialmente, que é o Brazilian Test, que mede a resistência do concreto à tração. Ainda na década de 40, o pesquisador Bernard Gross ele contribuiu para a compreensão das correntes e voltagens termoestimuladas, os eletretos. E na década de 50, nós iniciamos uma parceria com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no Acordo do Trigo, e foi criado, então, o Laboratório de Química de Proteínas, coordenado pelo pesquisador João Perrone. E em 1958, ainda no âmbito desse acordo com os Estados Unidos, criou-se o Laboratório de Amido, com a participação do pesquisador Ernesto Tomasquim. Em 1961, o INT encerrou as atividades da sua divisão de metrologia, que era guardiã dos padrões metrológicos do país, dando início, então, ao Instituto Nacional de Pesos e Medidas, atual Inmetro. Em 1969, foi implantado no INT o primeiro Centro de Informação Tecnológica da América Latina, e em 1975 iniciou a nossa participação, que foi muito relevante no programa Pró-Álcool, que nós trabalhamos no uso do álcool e depois na especificação desse álcool também, discutindo nas comissões técnicas à época. Em 1981, nós tivemos uma mistura estudada pelo INT de óleos vegetais, diesel e etanol, testada nos ônibus aqui no Rio de Janeiro. Em 1990, nós concluímos um levantamento antropométrico da população brasileira, que é muito importante, que tem impacto em todos os setores produtivos. E também, neste mesmo ano, a gente estudou a mistura pela primeira vez de combustíveis álcool e diesel. Em 1998, outra contribuição pioneira, o INT inaugurou o serviço de prototipagem rápida, foi o primeiro laboratório que
foi implantado utilizando a tecnologia de impressão 3D no Brasil. Em 2001, nós nos tornamos o primeiro organismo certificador de produtos público do Brasil. E até hoje somos o único público acreditado pelo Inmetro, certificando orgânicos, implantes mamários, fósforos. Em 2002, nós participamos na criação do Programa Brasileiro de Sistemas de Células Combustível, coordenando a rede de hidrogênio e combustíveis em parceria com o MCTI. Em 2004, o INT criou a Coordenação Regional Nordeste, que veio se tornar o Centro de Tecnologias do Nordeste. E neste mesmo ano, nós assinamos o primeiro contrato de transferência de tecnologia com royalties, que foi um projeto desenvolvido entre o INT, o Inmetro e a PUC-Rio, desenvolvendo blocos padrões de dureza Rockwell e Brina. Essa transferência de tecnologia foi realizada pela empresa Mitutoyo. Em 2007, utilizando nosso laboratório de modelos tridimensionais, através de modelos 3D de fetos, foi possível a gente somar essa experiência médica com as tecnologias de prototipagem rápida, construindo esses modelos físicos que conseguíamos ajudar os médicos a identificar a malformação de fetos. Em 2008, também uma outra tecnologia desenvolvida no INT, que era o aproveitamento de resíduos de rochas ornamentais, permitiu a inauguração da fábrica de argamassa Santo Antônio de Pádua. E aqui em 2009 nós vemos a foto aí do pesquisador do INT que teve o royalty no seu contra-cheque. Foi a primeira vez que isso aconteceu no servidor público. E nesse mesmo ano nós adquirimos o primeiro scanner 3D de corpo inteiro da América Latina, inaugurando a pesquisa topométrica 3D. Em 2010, nós criamos o Centro de Caracterização em Nanotecnologia para Materiais e Catálise. Esse é um laboratório multiusuário pertencente ao sistema Cisnano. Em 2011, nós implantamos a gestão da estratégia com foco nos resultados, utilizando a metodologia Balance Scorecard, e cada vez mais isso vem se consolidando internamente na casa. Em 2012, inauguramos o Laboratório de Tabaco e Derivados, uma parceria com a Anvisa, de forma a avaliar esses produtos comercializados no país. Em 2013, a gente intensificou as atividades relacionadas à tecnologia assistiva, que nós já atuávamos desde a década de 80. Aí é o exemplo de um andador que foi premiado. E em 2014 é que nós participamos da fase piloto do programa Embrapa, e em 2014 fomos credenciados na fase OS da Embrapa, no tema Tecnologia Química Industrial. Embaixo temos a foto de uma pesquisadora, Viridiana Leitão, que recebeu o prêmio Kurt Pulitzer, de um projeto desenvolvido, um projeto inovador no ambiente do programa Embrapa. Em 2016, tivemos aí, dentro de um projeto a contribuição da troca de 112 fornos ineficientes no Seridó, reduzindo as emissões de CO2 e divulgando novas tecnologias na indústria de cerâmica vermelha. Em 2018, nós temos uma parceria de muitos anos com o Museu Nacional e tínhamos 300 arquivos 3D no nosso laboratório. Com o incêndio, infelizmente, do Museu Nacional, foi possível a gente reconstruir 300 peças a partir desses arquivos 3D. E em 2018 também, a nossa pesquisadora Ayla, ela foi agraciada aí na seleção do Instituto Serra Pilheira para estudar as rotas biotecnológicas para a conversão da semente de açaí em energia e produtos com alto valor agregado. Em 2019, os estudos conduzidos no INT, no uso da mistura diesel-biodiesel, o B11, serviu de base para o Ministério das Minas e Energias. E aqui falando um pouquinho do nosso futuro. Ano que vem nós faremos 100 anos,
e o nosso objetivo é consolidar o INT como uma instituição de excelência em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, apoiar o MCTI na formulação e execução de políticas públicas, visando a superação de grandes desafios nacionais e com olhar de futuro, transformar o nosso conhecimento em novas tecnologias, a serem disponibilizadas aos setores produtivos e às diferentes esferas do governo, compatíveis com as exigências de mercado interno e externo na era da transformação digital e indústria 4.0, garantindo com isso a relevância da instituição no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aqui a gente encerra, então, a apresentação e voltamos a... Ufa, que linha do tempo, hein, diretora? Muita coisa. Muita coisa. Vamos lá, vamos começar. Nós temos 7 perguntas ao todo aqui. A primeira eu acho que já foi, pelo menos, parcialmente respondida. Já foi. Perto de completar seu centenário, como o INT vem atuando em apoio ao setor produtivo e na execução de políticas públicas? Essa eu já comentei antes com você e já passei a linha do tempo, que no fundo mostra que desde a nossa criação a gente tem uma ligação muito próxima, tanto com o setor produtivo, quanto na formulação e execução de políticas públicas. Então, eu acho que ela já está bastante esclarecida, né? Sim, a segunda, eu acho que a gente também já falou, mas é uma oportunidade de repente, reforçar alguns pontos. Quais são as principais áreas de competência do Instituto hoje? Atualmente, nós somos um instituto multidisciplinar, e as nossas áreas de competência, elas estão relacionadas a 3 grandes áreas: tecnologia química, tecnologia de materiais e engenharia de produtos e processos. Nessas 3 coordenações técnicas, nós temos um desdobramento em 9 competências técnicas organizacionais, que você já mencionou, mas acho que vale reforçar. Nós temos o estudo aí das avaliações de produtos, processos e insumos, temos a parte de corrosão, biocorrosão e degradação de materiais, catálise e biocatálise, bioprocessamento e bioprodutos, energia e design e de produtos, temos a engenharia e ciência dos materiais, temos a tecnologia de gestão da produção, manufatura aditiva, acho que eu não esqueci nenhuma. Mas são, então, 9 competências técnicas, né? Isso permite a nossa atuação tanto no setor produtivo quanto nas políticas públicas. E a transversalidade é que permite que a gente atue em diferentes setores, né? Além da gente trabalhar com a equipe do INT, vale ressaltar nossas parcerias, né, em cooperações nacionais e internacionais que potencializam a nossa atuação. Então, essas parcerias são feitas com instituições de pesquisa, com universidades, incluindo outras unidades de pesquisa do próprio Ministério, e com isso a gente potencializa a nossa atuação aí em apoio ao setor produtivo e às políticas públicas. Como está a instituição em termos de infraestrutura laboratorial e talentos para o desenvolvimento de suas atividades técnico-científicas? Bem, na questão nós temos uma ampla e moderna infraestrutura laboratorial. Nós hoje possuímos 20 laboratórios, o 21º está em fase final de construção, que é o laboratório de motores. Temos ainda o Centro de Caracterização e Nanotecnologia para Materiais e Catálise, que é um laboratório multiusuário. Com essa gama de laboratórios que são modernos, nos permitem desenvolver projetos PDI de alto conteúdo técnico e científico. Em contrapartida, nós temos alguns desafios, eu diria, algumas fragilidades, porque uma infraestrutura dessa ampla e moderna, ela necessita de recursos para manter a manutenção preventiva e corretiva desse parque de equipamentos. E nós sabemos que os recursos estão escassos em termos de orçamento do Tesouro, né? Então, muitas dessas manutenções elas são supridas através dos nossos contratos com o setor produtivo ou editais de agências de fomentos como FINEP, CNPq ou FAPERJ, né? Então, essa é uma das fragilidades. A outra fragilidade de infraestrutura é a questão do nosso espaço físico, porque nós temos cerca de 17 mil metros quadrados que são construídos e totalmente ocupados
por laboratórios e áreas administrativas. Então, quando a gente pensa em ampliar ou criar um novo laboratório, nós temos esse problema de espaço. Mas nós estamos tomando algumas medidas já, tentando adquirir um prédio em frente ao INT, que é um ex-IAPTEC, e fizemos um acordo também com o Parque Tecnológico de Maricá, que vai nos permitir, então, montar um laboratório avançado, um centro de tecnologia de materiais de alta resistência, e com isso poderemos fazer ensaios de larga escala, no caso, para o setor de óleo e gás. Mas temos a vantagem de ter aí uma moderna infraestrutura laboratorial. Em termos de talento, nós temos hoje cerca de 478 pessoas que consideramos a nossa força de trabalho, sendo que dessas 478, só 153 são servidores e empregados públicos, ou seja, cerca de 32%. Desses 153, 50 são aposentáveis. Então, como qualquer unidade de pesquisa que se apresentou aqui nesse mês, acredito que a questão de pessoal é comum a todos. Então, é uma grande preocupação. No caso do INT, nós temos, acho que, a garra da equipe, né, buscando sempre realizar projetos e serviços tecnológicos. Com isso, a gente nos permite complementar essa força de trabalho técnica através da captação de recursos por projetos e editais. Então, a gente aloca bolsistas e seletistas dentro desses contratos com o setor produtivo. Temos também a satisfação de ter 60 bolsistas no plano de capacitação institucional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Temos também bolsistas PIBIC, PIBIT, temos agora 19 bolsistas e mais os estagiários. Com isso, nós conseguimos complementar e alcançar nossa missão, que é continuar contribuindo para a pesquisa, né, e a indústria e a sociedade, né? E temos também os terceirizados, que são mais voltados para a administrativa e para a parte de infraestrutura física, né, e predial, que são supridos pelo orçamento da União. Então, é assim que a gente está vivendo, é preocupante, a gente sabe, os recursos estão cada vez mais escassos, mas estamos conseguindo ainda bons resultados. Parabéns. Qual a importância do credenciamento do INT como unidade Embrapi? Esse é um ponto bem interessante que vale a pena destacar, né? A Embrap, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, ela hoje é uma OS do nosso Ministério, do MCTI. Mas existiu um programa piloto, que é a fase que a gente chama piloto de 2011 a 2013, onde foi feito um teste de como funcionaria esse programa, e só tinham 3 instituições. O INT ele participou dessa fase piloto, juntamente com o IPT e com o Senai Cimatec. Então, o que se mostrou nessa fase piloto foi agilidade de contratação nesse programa Embrap, de projetos inovadores junto ao setor produtivo, a flexibilidade, tem um fluxo contínuo, tem algumas vantagens esse programa, né? Então, tem um fluxo contínuo, a gente não é como edital de agência de fomento, que a gente espera abrir, se candidata. Tem também a vantagem de os direitos de propriedade intelectual estão muito bem esclarecidos, normalmente partilhado entre a empresa e a instituição que desenvolve a tecnologia. Temos a questão do gerenciamento de projetos, que é muito bom, ele otimiza os recursos que estão disponíveis no projeto e garante que a entrega aconteça no prazo, né? Então, eu diria que essa oportunidade que a NT teve, talvez pela sua proximidade já com a indústria, né, desde a sua criação, ele veio só potencializar nossas ações junto ao mercado, né? Então, nós somos credenciados pela OS Embrapi desde 2014, no tema Tecnologia Química Industrial. Atendemos vários setores, óleo e gás, energia, saúde, química, petroquímica, automotiva, cosméticos, e nessa linha desse tempo de 2011 até hoje, nós desenvolvemos 29 projetos e cerca de 52 milhões de reais envolvidos.
e agora nós fomos recredenciados em 2020 até 2024. Então, eu diria que esse é um dos programas de política de promoção da inovação mais bem-sucedidos, né, do país. Hoje, o programa Embrapi já alcançou 1.000 projetos inovadores e 1,5 bilhões de reais envolvidos. Então, para nós é um orgulho a gente fazer parte desse programa e ser uma unidade credenciada em Embrapi. O INT tem uma atuação importante em temas estratégicos e em sua nova estrutura, aprovada esse ano, criou a coordenação de planejamento tecnológico, especificamente para identificar novas tecnologias portadoras de futuro. Que temas vêm sendo identificados como promissores? A coordenação de planejamento tecnológico ela foi criada recentemente, agora com a aprovação do nosso novo regimento interno, em 3 de agosto, agora último, né? E ela visa identificar demandas de cunho tecnológico e oportunidades de desenvolvimento que sejam relevantes para o MCTI e para o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Em especial, aqueles temas relacionados à transformação digital, né? Então, com isso, ela vai funcionar como um radar, não só no Brasil, mas no exterior, identificando essas novas tecnologias e trazendo para as nossas competências técnicas atuais. Em alguns casos, sabemos que vão surgir, vamos nuclear novas áreas, provavelmente como já está acontecendo agora, trazendo o tema inteligência artificial para o nosso dia a dia, na química, nos materiais, nas engenharias, utilizando mais simulação. E essa coordenação, ela também é objetiva, é estruturar programas institucionais. Então, olhando as nossas competências hoje, a gente acredita que já temos condições de criar os programas em bioeconomia, em saúde, em óleo e gás, em tecnologia assistiva. Nas competências hoje, certamente criaremos programas com olhar mais de futuro, a médio prazo. Uma outra ação dessa coordenação vai ser incrementar nossa atuação internacional, as parcerias com universidades e instituições, a troca de pesquisadores, também visando nuclear novas áreas de competência. Então, é bastante ousada, vamos dizer assim, o objetivo dessa coordenação, mas é preciso esse olhar de futuro, principalmente para uma instituição centenária, né? A gente tem que se manter atualizado, né? Muito importante essa ousadia. Por falar em ousadia, temos mais 2 perguntas, e a próxima é: quais são os principais desafios que a instituição deverá enfrentar nos próximos anos? Nós temos aí, podemos dividir um pouco no desafio externo, eu diria, né? Que é o momento que a gente está vivendo, né? A gente já vinha num cenário de crise econômica, né? Com os recursos mais escassos, vamos dizer assim, né? Tanto do Tesouro quanto do próprio setor produtivo, né? Na contratação de projetos. E com a pandemia, isso tudo piorou muito, né? Vamos dizer assim, a pandemia ela trouxe uma mudança radical na forma de viver e de trabalho. Eu acho que isso é um grande desafio para os gestores, né? No caso, eu como diretora conduzi uma instituição de quase 500 pessoas, manter esse corpo funcional motivado, produtivo, no momento de trabalho remoto, no uso de novas ferramentas que são agora as reuniões virtuais, eventos virtuais. Então, eu acho que isso é um grande desafio para qualquer gestor, do ponto de vista desse momento. E fora isso, nós temos já os desafios internos, que eu já comentei 2 aqui, mas vale a pena falar, que é manter e ampliar a nossa força de trabalho. Sem isso, a gente não consegue atingir a nossa missão, né, de contribuir para o desenvolvimento tecnológico do país. Isso a gente já falou, que a forma que eu enxergo isso ainda é captar mais recursos do setor produtivo ou de políticas públicas, né? Porque a gente sabe que o orçamento da União já foi anunciado um corte para ano que vem, né? Então, a gente não pode contar com isso. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, dentro dessa proposta, nós temos a própria unidade Embrapi, potencializar, fortalecer essa ação, a nossa prospecção de mercado também, nós temos uma coordenação de negócios, que está buscando essas oportunidades, nossos próprios pesquisadores, e estamos atuando agora, estamos nos reinventando na questão do empreendedorismo. No passado tivemos incubadora, mas agora nós estamos criando um ambiente promotor de inovação baseado
a implantação de um empreendedorismo com startups de base tecnológica, que serão provavelmente iniciados através dos nossos bolsistas e também com inventores independentes, justamente aproveitando esse nosso fantástica infraestrutura laboratorial. Temos condições de fazer mentoring e estamos agora finalizando a implantação de um coworking em parceria com a Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, que está sediada no INT hoje. Então, eu acho que com essas ferramentas todas, essas parcerias nacionais e internacionais, a gente tem condições de ampliar, que é o segundo desafio, ampliar a captação de projetos e serviços e, com isso, suprir a necessidade de pessoal na instituição. O desafio de espaço físico, eu já comentei, né? As nossas ações de ampliar esse espaço, né? E temos mais um desafio que eu acho que é a visibilidade. Eu acho que o setor produtivo precisa conhecer mais as competências do INT, a sociedade, o próprio governo, utilizar mais o nosso conhecimento e a nossa infraestrutura. Então, nós estamos aí, esse ano, avançando bastante na questão da visibilidade nas redes sociais. Estamos com um plano aí de negócios, um grupo estudando um plano de negócios e de comunicação, justamente para ampliar a nossa visibilidade, mas sabemos que precisamos que o setor produtivo, a sociedade como um todo, reconheça o nosso trabalho, né? E utilize mais a nossa expertise, né? Acho que esse também é o nosso papel. Isso tem um pouco a ver, diretora, com a nossa última pergunta. Quer dizer, o INT é uma instituição voltada para a inovação tecnológica, né? Mas o INT tem participado também de atividades relativas à popularização da ciência? E aí tem outra pergunta em cima disso. Qual é a importância desse contato com o público? Ele se intensificou com os eventos virtuais, que vem substituindo a agenda presencial? Sim, a questão da popularização da ciência é uma coisa, e tecnologia, no caso, é uma coisa muito importante. Eu acho até que quero parabenizar, porque agora a criação desse mês nacional de ciência, tecnologia e inovações, eu acho que é muito relevante, que é isso, a gente está dando visibilidade a todas as unidades de pesquisa, então a sociedade como um todo vai conhecer mais o trabalho fantástico que essas unidades têm, né, no Brasil. E o INT participa desde o início desse movimento. Então, anualmente, a gente participa da reunião anual da SBPC, sempre presencial, só esse ano que foi tudo virtual, né? Participamos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia também, levando todas as nossas atividades de pesquisas e serviços tecnológicos, né? E eu acho que o mais importante é a interação, vamos dizer, com os estudantes, com as crianças, né? Com isso, a gente está motivando que essa geração nova de crianças e jovens, eles se interessem por carreiras de ciência e tecnologia. Então, esse é o nosso papel. Nós fazemos um trabalho aqui no entorno, na região portuária também, nas escolas de ensino médio aqui em volta. Então, tudo que a gente possa estar participando como popularização da ciência, nós fazemos esse trabalho. Eu acho que é também muito relevante, um trabalho de grande importância. E essa interação digital proporcionada, infelizmente, pelo que a gente está vivenciando, ela se intensificou? Sem dúvida, é isso que eu ia falar. A gente foi um aprendizado, foi tudo muito no susto, né? Eu diria que a gente foi para casa no dia 16 de março, teve que se reinventar imediatamente, né? Todo mundo teve que usar as novas ferramentas, tivemos que comprar sistemas, apanhamos na hora de funcionar, caía o sistema. Agora, hoje, não caiu nenhuma vez, eu já estava preocupada com isso. Mas eu diria que a gente, por incrível que pareça, nós temos um programa também de popularização, que a gente chama de terças tecnológicas aqui no INT, onde a gente divulga para as escolas de ensino médio as nossas atividades. No presencial, a gente fazia uma vez por mês. Agora estamos fazendo no virtual de 15 em 15 dias. Por incrível que pareça, o público é muito maior no virtual. Eu acho que está todo mundo assistindo a tudo e também fica disponível para assistir fora do horário, para quem não pode, né? Então, eu acho que tá sendo uma experiência muito gratificante. A gente tem sido convidado, não só eu como diretora, mas vários pesquisadores nossos para participar de webinars. Então, a gente tem participado de muita live, né?
Então, agora todo mundo está aprendendo muito esse novo formato, né? E estamos agora pensando como é que vai ser a nossa comemoração de centenário também, porque vai ser ano que vem e a gente não sabe como é que vai ser. Provavelmente os eventos vão ser virtuais, né? Os congressos técnicos, e talvez no fim do ano a gente consiga, do ano que vem, conseguir fazer alguma coisa presencial, mas não sabemos. Então, nós já estamos bolando aí como fazer essa celebração, né, que é digna, 100 anos, né? Agora no formato virtual, exposição virtual, mostrar os laboratórios de forma virtual, convidar os aposentados a gravarem, que está sendo muito bacana, a gravarem seus depoimentos nos seus próprios celulares. Então, está sendo um aprendizado e eu acho que assim, muito motivador também. Então, eu acho que é um novo momento e a gente tem que estar otimista enfrentando esse momento, né? Nossos parabéns ao INT, instituição praticamente centenária, muito legal. Diretora, muito obrigado. Esse foi o fim das nossas perguntas. Temos espaço ainda para suas considerações finais. Por favor, fique à vontade. Não, eu diria que eu acho que a gente deu um breve relato, né, da nossa trajetória. Eu acho que é uma trajetória muito bonita, que nos orgulha muito, né? Para mim, é um orgulho sempre falar sobre o INT. Eu acho que é uma instituição que sempre foi muito relevante para o país, e eu acho que a gente precisa e deve contribuir para a gente superar essa crise econômica, superar a pandemia e conseguir que a indústria volte a ter um papel relevante, né, no Brasil, e a gente possa tornar o nosso país mais rico, né, mais justo, né, mais sustentável. Então, tudo isso o INT também atua. Nós participamos de uma rede de sustentabilidade aqui na região portuária. Então, a gente está sempre preocupado com tudo, né? Com as tecnologias sociais, que a gente acredita muito que a gente, como uma instituição pública, tem que apoiar. Então, essa questão da tecnologia assistiva também, a gente desenvolve tecnologia para pessoas com deficiências, cegos, surdos, para atletas. Então, eu acho que é o nosso papel. Então, é muito orgulho estar como diretora da instituição. Eu estou há 44 anos como servidora da casa, né? E agora como diretora, é um orgulho conduzir a casa no seu centenário ano que vem. E estou à disposição aí de perguntas depois, podem enviar aqui para o INT. E quando tiver presencial, convido a quem quiser nos visitar também aqui na região portuária. Um lugar lindo agora, né? Um lugar todo repaginado, né? Que é o famoso Porto Maravilha. Estamos aqui de portas abertas. Opa, eu já tô me convidando para ir. Eu já quero ir. Tá ótimo, Daniel. Diretora, em nome do nosso ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, o astronauta Marcos Pontes, eu gostaria de agradecer a sua gentileza, sua disponibilidade, seus esclarecimentos. Toda a agenda do Instituto Nacional de Tecnologia do dia de hoje vai estar disponível aí nas redes sociais do Ministério. Divulgue, faça chegar a cidadãos, a professores, a alunos. Tem coisa muito legal do INT, essa instituição praticamente centenária. Parabéns ao INT, que vai completar 100 anos no ano que vem. Muito obrigado, doutora Ieda Maria Vieira Caminha, diretora do INT. Daqui a pouquinho tem mais INT às 5 horas. Obrigado, diretora. Uma mesa redonda importante, depois uma palestra final. E eu agradeço, e por fim, também ao nosso corpo funcional, que é um corpo funcional motivado, né, comprometido. Também aos aposentados, que estão sempre presentes, torcendo pela instituição. E conto com todos para celebrarmos o nosso centenário no ano que vem. E agradeço, então, Daniel, aí essa excelente oportunidade, né? E agradecer ao Ministério de estarmos apresentando a nossa história aqui no dia de hoje, tá? Uma boa tarde a todos. Boa tarde, até daqui a pouquinho. Isso.